Fala pessoal, meu nome é Alexandre, estamos aqui em mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre os atributos que envolvem o produto. Nessa videoaula eu vou explicar para vocês o que seriam as variações dentro desse menu produtos. Então, as variações de cor e atributos, o que seria cada uma delas. Nas próximas videoaulas vamos verificar sobre categorias, marcas e características. Variações. Vamos começar por cores. Então, em nosso sistema, a gente consegue fazer o cadastro das cores. Eu já tenho algumas pré-definidas aqui, certo? E podemos cadastrar novas. Para pesquisar uma cor, basta digitar ela aqui e apertar Enter. Se você quiser realizar uma operação em lote, basta selecionar uma ou mais cores e aplicar uma ação em lote. No meu caso, eu vou realizar o delete dessa cor, então vou deletar essa cor, colorido. Vou selecionar, ele vai me abrir uma janela perguntando se eu quero executar a ação e eu vou confirmar. Pronto, o sistema removeu a cor que existia aqui. Bom, agora eu vou ensinar para vocês o cadastro da cor. Então, as cores em um determinado produto são basicamente o que o produto é de cor, entendeu? Por exemplo, se eu tenho um mouse na cor preta, então basta eu criar a cor preta aqui, ou preto. Geralmente se usa-se muito o termo conforme as pessoas buscam na internet. Então, por exemplo, se vocês vão cadastrar um sapato preto, então é bem importante colocar preto, porque geralmente essa informação ela vai para o produto também, né? Vai na busca do produto também. Nesse exemplo, como já temos a cor preta, eu vou cadastrar a cor branca, certo? A cor branca, ela possui um ícone para ela, então eu posso colocar esse ícone aqui. Então, de duas maneiras, ou eu sei a cor dela por aqui, ou eu posso preencher as informações dessa cor aqui. Também eu posso preencher elas aqui. Então, por exemplo, eu sei que a cor branca ela é um conjunto de 6 Fs. F, 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 F. Então ele automaticamente preencheu aqui. Eu posso também preencher automaticamente aqui a cor, se eu souber, né? Bom, Alexandre, agora como é que eu faço quando eu quero cadastrar uma cor que nem eu tinha deletado lá? Colorido. Bom, colorido ela não é uma cor única, não é uma cor sólida. Eu não consigo achar ela por aqui. Então nesse caso, eu vou apagar aqui. Nesse caso eu vou colocar colorido e vou escolher uma imagem. Então eu vou clicar aqui. O sistema vai me abrir uma paleta de as minhas imagens do meu computador. Eu vou selecionar a imagem que eu quero, nesse caso imagem colorida, já até separei aqui. E vou clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, o sistema vai enviar essa imagem que eu acabei de selecionar para o sistema. Então eu vou clicar em salvar. Certo? Deu como cadastro realizado com sucesso, vou dar um OK. E o sistema já me habilitou para cadastrar uma nova cor, caso eu tenha interesse. Geralmente esses processos, como eles são iniciais, o sistema ele sempre vai induzir o cliente a cadastrar, vocês a cadastrarem novas cores consecutivamente, né? Então nesse caso não quero cadastrar uma nova cor, vou clicar em voltar. O sistema vai me direcionar para a página inicial de cores. E vocês podem verificar que a cor que eu acabei de cadastrar, ela está aparecendo aqui, ó. Certo? Ela possui um íconezinho que remete à cor. Para eu acessar, ou se eu quiser alterar essa cor, eu posso clicar 2 vezes
na linha, ele me abre a tela para eu modificar. Aqui ele me dá a opção de eu visualizar a imagem da cor que eu acabei de enviar. Ou eu posso excluir a cor, o ícone da cor, e enviar uma nova cor, por exemplo. Alterar a descrição e assim sucessivamente. Não vou tomar nenhuma ação nessa cor, eu vou utilizar ela para os exemplos futuros, certo? Caso eu não queira acessar por duplo clique, eu clico em editar aqui no canto, certo? Vamos, a princípio as cores não têm mistério, são basicamente dessa forma que vocês devem cadastrar. Agora a gente vai cadastrar os atributos. Então, para cadastrar os atributos, eu preciso acessar produtos, variações, atributos. Alexandre, o que é atributos? Bom, atributos, eles podem ser cores, eles podem ser tamanhos, voltagens ou sabores. Então, na nossa plataforma, a gente tem 3 tipos de atributos. Então, voltagens, tamanhos e sabores. Então, aqui eu já tenho alguns tamanhos e algumas voltagens e alguns sabores já cadastrados. O mesmo processo de antes, de como pesquisar, basta digitar o tamanho que eu desejo pesquisar, ou se eu quiser cadastrar um novo, clico em cadastrar e ele me remete a uma tela para cadastrar um novo atributo. Bom, o que é a variação? A variação, então, é o que eu quero cadastrar propriamente dito. Então, por exemplo, se eu quero cadastrar um tamanho 34, eu posso cadastrar aqui. Se eu quiser cadastrar um tamanho 43, eu posso cadastrar aqui. Certo? Então, nesse caso, eu vou cadastrar um G. Tá? E aqui, o que seria a descrição? Muita gente pergunta pra gente, o que seria a descrição? Bom, quando eu tenho o tamanho G e eu tenho a descrição G, geralmente ele não tem uma variação. Essa descrição a gente se utiliza muito para roupas infantis, né? Pode ser utilizado para outros fins, mas geralmente se usa em roupa infantil. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho G como uma variação, certo? E eu quero dizer que esse G, eu quero passar para o usuário, para o cliente do site, que esse G ele representa de 0 a 12 meses, por exemplo. Então, toda vez que o cliente clicar no tamanho G, o sistema vai exibir essa descrição para esse tamanho. Não é necessário o preenchimento da descrição, mas se você quiser passar mais informação para o cliente, é importante vocês fazerem o preenchimento dessa opção. Eu vou mostrar para vocês aqui no nosso site, já deixei separado. Eu tenho um body baby, uma regata, né, de bebê, onde eu tenho tamanho G. Nesse tamanho G, ele exibe, que nem eu tinha mostrado para vocês, de 0 a 12 meses. Então, quando eu cliquei aqui, o sistema me exibiu essa descrição para esse determinado tamanho. Ele não é um campo obrigatório. Então, por exemplo, se eu vier em masculino, tênis, eu vou abrir uma nova aba. Se eu clicar no tênis específico e eu clicar em outro tamanho, vocês podem ver que ele não preenche a informação para mim aqui. Então não é um campo obrigatório, ele se usa-se bastante quando se tem uma variação interna do tamanho, mas é interessante para quem tem um site de roupa infantil e queira mostrar para quem está comprando que esse G representa em meses ou anos de vida, né? Ok? Nesse caso, então, eu vou botar M, vou deixar o campo em branco, porque eu não quero preencher a descrição,
e eu vou dizer que esse M é um tamanho. Bom, mas se eu quiser que ele seja um sabor, por exemplo, então eu posso botar aqui morango. A descrição também não precisa preencher, mas se eu quiser repetir, eu posso repetir também. Por exemplo, pode ser morango, sei lá, doce, ou morango amargo, por exemplo. E aqui o tipo, eu vou colocar sabor. Então, eu posso ter 3 tipos, que nem eu tinha comentado anteriormente. Nesse é sabor, mas eu poderia ser um tamanho, ou poderia ser uma voltagem, né? A voltagem também é um exemplo interessante, então quando eu clico uma variação 110, eu posso dizer que ele é bivolt, como descrição, ou eu posso colocar uma nomenclatura de 110, 220 ou 240, algo assim nesse sentido, certo? Então eu posso ter N tipos de, 3 tipos de variação. Aqui eu posso colocar voltagem, né? E eu posso dizer que ele é 110, tá? Vou voltar para o exemplo de calçados para poder exemplificar variações atributos. O que seriam essas variações atributos? Que é o outro ponto importante do cadastro de um atributo. Por exemplo, eu estou vendendo uma Havaianas e esse chinelo ele possui o tamanho 43/44. Então, eu vou cadastrar ele aqui, 33/34. A descrição posso deixar em branco. E aqui eu vou dizer que ele é uma variação do tipo tamanho. Bom, só que quem busca os tamanhos 33 e quem busca os tamanhos 34, eu também quero exibir essa informação dos produtos que possuem esse tipo de variação. Então, como é que eu faço? Então, variações atributos. Eu clico aqui e seleciono 33 e seleciono 34. Então, toda vez que alguém clicar em 33, o sistema ele vai me trazer os atributos que tem relação com 33. Nesse caso, o 33/34. Toda vez que eu clicar no tamanho 34, o sistema vai me trazer os produtos 33/34. Isso geralmente é usado para calçados, mas lembra que eu comentei com vocês sobre o bivolt, né, o tamanho bivolt. Se eu tiver o tamanho bivolt também nesse cenário, eu poderia dizer bivolt. Vamos supor que eu tenho uma variação chamada bivolt. Eu posso dizer também que ele tem a variação 110, o atributo 110 e o atributo 220. Então, toda vez que alguém selecionar 110 ou 220, o sistema ele automaticamente traz os produtos que têm a variação bivolt para o sistema, né, para o cliente na hora da pesquisa, certo? Feito isso, eu posso editar qualquer variação que eu cadastrei. Então, que nem eu tinha dado exemplo aqui, eu tenho 2 tipos de G. Um G é um G normal e o outro G é para tamanhos infantis. Então, nesse caso, eu tenho tamanho de 0 a 12 meses. Se eu quiser editar ele, eu clico 2 vezes na linha, ou se preferir, pode clicar direto em modificar. Então eu posso editar o tamanho, certo? Nesse vídeo, então, a gente falou brevemente sobre as variações. Elas não têm mistério, são as variações do produto, tanto de tamanho como de cores. Nos próximos vídeos a gente vai englobar um pouco mais sobre categoria, características e tudo mais. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.